Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima sexta-feira para a glória de Deus. Sexta-feira chuvosa, né? Chuva, mas o dia será abençoado como todos os outros, amém? Amém. Vamos então à palavra de Deus, vamos anunciar o evangelho. A palavra de Deus está no livro de Mateus, Mateus 24, 13, um versículo apenas, que resume tudo, né, que Jesus está falando conosco. Vamos falar um pouquinho lá dos sinais dos tempos, né, sinais do fim. Vamos falar. Jesus tem uma mensagem de esperança hoje, neste dia, nesta sexta-feira, hoje para nós, amém? Vamos louvar então, e depois nós vamos de oração, e depois nós vamos de palavra. Nasce mais um dia, a terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande, mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé e tinha muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais puros e impuros. E Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está um pouco escuro aqui, mas é porque o dia está um pouco escuro, né? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por nos ouvires, por derramar sobre nós a tua misericórdia, a tua bondade. Te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado, até aqui o Senhor tem suprido as necessidades, até aqui o Senhor tem sido conosco em meio ao caos, em meio às perseguições, em meio, Pai, a tudo aquilo que não provém de Ti, mas todas as coisas estão no Teu controle, debaixo da Tua mão santa e poderosa, Pai. Eu te peço que o Senhor abençoe, renove as forças, cure, liberte, salve cada vida que aqui está, cada um que chega aqui para orar conosco, Pai, seja renovado, restaurado, limpo, purificado pela Tua santa e poderosa palavra, que é viva e que é eficaz, que traz vida ao nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus, nós abençoamos esta vida e declaramos que seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Vamos lá então, sem demora, Mateus capítulo 24, versículo 13. Jesus falando, conversando com os discípulos, né? Os discípulos perguntam para ele quando aconteceria essas coisas, qual o sinal da vinda de Jesus e o fim dos tempos. Então, os discípulos queriam saber dos sinais, né? Quais seriam os sinais do fim dos tempos, da vinda de Cristo. E Jesus, lá no versículo 13, vocês vão entender o que eu quero falar. Mateus 24, 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Jesus dando uma promessa aos discípulos, ao povo, né?
que aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas a conversa que Jesus teve com os discípulos no capítulo 24 de Mateus era que esses seriam os sinais do fim dos tempos. E quais seriam eles? Jesus estava advertindo os discípulos que eles tinham que tomar cuidado para que ninguém os enganasse, né? A primeira coisa, tomar cuidado para que ninguém os enganasse, porque viriam muitos em nome de Jesus dizendo, eu sou o Cristo, que enganariam a muitos, E o segundo sinal que vocês ouviriam falar de guerras, rumores de guerras, mas não era para eles ter medo, né? Porque estas coisas aconteceriam e seriam necessárias essas coisas acontecer, mas ainda não seria o fim. Ainda não seria o fim, seria o começo. Amém? Falar de guerras, né? Rumores de guerras, mas Jesus estava advertindo, não tenham medo, porque isso é necessário, passar por isso, passar pelas guerras, passar pelos rumores de guerra, e não é o que está acontecendo. Então Jesus advertiu da necessidade de se passar por essa tribulação, por dias difíceis. E Jesus continua, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Jesus avisou que haveria fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso ainda seria só o início das dores. E nós vemos, né, gente, esses vídeos lá da África do Sul, não vou dizer África do Sul porque eu não sou boa de geografia, né? Lá da África, do país da África, o quanto as crianças, né, morrendo de fome, desnutrida. E creio que não é só na África, em muitos países a fome é uma realidade. Então isso é tribulação, isso é dificuldade, né, que o povo passa. Mas Jesus já advertiu que passaríamos por essas coisas. Então haverá fomes e terremotos em vários lugares, né? E terremotos nós também vemos os abalos aí, a terra se abrindo, né? As casas sendo destruídas, levadas, enfim. E tudo isso será o início das dores, disse Jesus, né? E Jesus também está falando que isso aconteceria, que os discípulos veriam isso, mas ele fala também de perseguições que seríamos, né? Que eles seriam. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, Jesus estava falando que seremos entregues, eles seriam, e nós, no futuro, seremos entregues à perseguição para serem perseguidos e condenados à morte. Não é isso que a gente vê também, que a gente vê isso no noticiário, a gente vê isso, né, acontecendo com o povo de Deus em toda parte do mundo. E vocês serão odiados por nações por minha causa. Então, nós somos odiados, perseguidos, né, por causa do nome de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Jesus estava advertindo isso. E naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E Jesus está falando, né, que até mesmo seremos odiados, né, terá traição no nosso meio, terá ódio, né, e muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos por causa do amor. Devido ao aumento da maldade, o amor vai esfriar. Então Jesus falou dessas coisas, falou de perseguição, de falsos profetas, né? Falou que haverá traição, haverá ódio, haverá perseguição, porque o amor vai se esfriar, né? Então, veja quantas coisas que Jesus anunciou já estão acontecendo, né? Mas Jesus falou também a palavra principal dessa mensagem, que é o versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus estava falando, todas essas coisas vão acontecer, as tribulações vão acontecer, nós teremos dificuldades até mesmo de estarmos praticando a nossa fé, né? E sendo perseguidos por causa da nossa fé. Então Jesus estava falando para os discípulos, mas Jesus também está falando para nós hoje. Aqueles que vão seguir a Jesus poderão passar perseguições, serão odiados, mas não é porque por nós, é pelo nome de Jesus. Mas eu creio que tudo isso vai acontecer e acontecerá
para que um versículo da Bíblia se cumpra, que depois eu coloco aí qual é o versículo, mas para que um versículo se cumpra. Então, tem um propósito na tribulação, tem um propósito na luta, na guerra, né? E que nós possamos vencer todas essas guerras, todo esse caos, porque o que Jesus está falando e anunciando é caos, é caos. O mundo se torna cada vez mais caótico, cada vez mais tem guerras, tribulações, e não são só guerras, né? É uma guerra que nós já estamos vendo há muito tempo, que esses sinais estão acontecendo. Aí Jesus disse, aí vocês pensam que será o fim, mas não é o fim, né? Então, ele está falando, logo seguindo o 14, ele fala que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Será que o evangelho está sendo pregado, né? A varrer, está sendo pregado em todo mundo? Não, gente. Porque Jesus disse que esses sinais aqui seria o início do fim, o começo das dores. Então, nós estamos nos encaminhando, né? E a coisa está acontecendo. Mas a palavra de esperança para nós hoje, que estamos vendo a maldade aumentar, estamos vendo o amor esfriar, que muitos dizem que estamos realmente passando por tempos difíceis, e quem prega a palavra e vê isso com mais nitidez ainda, né? Porque às vezes nós temos dificuldade de trazer uma palavra de conserto. Muitos querem, né, propagar o evangelho como prosperidade. Você vai prosperar se der, você vai prosperar se fizer por reino de Deus, mas Deus não quer só palavra de prosperidade. Deus quer também o conserto. Amém? Deus quer que a gente se volte para Ele, que nós deixemos o egoísmo, deixemos as maldades, deixemos aquelas coisas que não provêm de Deus de lado e sejamos também anunciantes do evangelho. Por quê? Porque nesta palavra, no final ali, Jesus está dizendo para os discípulos, vocês vão passar por toda essa tribulação, por todo esse caos que o mundo vai se tornar, né? Muitos não vão resistir a tudo isso, a esse sofrimento, a essas grandes dificuldades, mas Jesus está dizendo, persevere, vão até o fim, não se entregue, não esfrie, continue conectado com Jesus, conectado com Deus, continue na sua missão. Se você tem a missão de pregar, pregue, de orar, ore, de louvar, louve. Persevere na fé, porque a fé de vocês vai ser provada. A nossa fé vai ser provada muitas vezes, em meio à perseguição, em meio ao caos, em meio ao ódio. Que muitas vezes o ódio a gente pensa, é a pessoa lá do mundo que vai me odiar por eu ser cristão e a pessoa está no mundo. Não, muitas vezes o ódio, a perseguição, a maldade vai estar no nosso meio, né? Nós seremos provados na nossa fé e que a gente venha perseverar, que a gente não venha desistir por ter dificuldade, por estar passando a perseguição, né? Jesus continua falando no texto, mas eu não quero falar do restante, eu quero terminar por aqui. Porque Jesus disse no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma promessa que nós seremos salvos, né? Mas Jesus não estava falando tudo isso para assustar, Jesus estava alertando que essas coisas aconteceriam, que o final dos tempos chegaria. Mas isso não é o fim, né? Então virá o fim de Jesus, mas virá o começo de um novo tempo, de uma nova era. Porque o evangelho estará sendo pregado em todas as nações, em todo o mundo, né? E nós somos chamados para pregar esta mensagem, para dizer para você que não desista, apesar das dificuldades, das perseguições, das lutas, do ódio, da maldade. Porque eu falava com Jesus, nossa, Jesus, que tempo difícil, né? Estamos lá naquele versículo da Bíblia. Estamos naquele versículo da Bíblia que diz que a maldade, o amor de muitos se esfriaria, e a maldade cada vez aumentando mais. Mas não deixe o amor esfriar, porque Jesus é amor, Deus é amor. Amém? Muitos estão frios, estão do lado do inimigo, fazendo aquilo que o inimigo quer, porque abandonou a comunhão com Deus, porque quer o pecado.
né? Quer as coisas más, mas temos que anunciar o evangelho. Quem sabe falarmos destas coisas ruins, dessas advertências, desses recados de Jesus, né? Pregarmos a palavra, orarmos, porque isso é algo espiritual, mas algo que Jesus disse que aconteceria, então é algo necessário. Necessário para quê? Para que o evangelho expanda, para que a gente venha a pregar o evangelho ainda mais no tempo da tribulação. Amém? Para que a gente venha ser participante dessa propagação do evangelho. Então não se encolha, não se faça de desentendido. Se você prega, prega ainda mais. Todos nós somos chamados a falar de Jesus Cristo, a falar que tem uma promessa de que para não perseverar, para aqueles que perseveram, para aqueles que não deixam a comunhão com Jesus Cristo, para aqueles que não abandonam a Deus, a salvação é uma promessa e essa promessa irá se cumprir. Nós receberemos essa promessa, nós chegaremos, né, até o fim e seremos salvos. Teremos direito à salvação. Então, meus amados, entendam isso como o início de um novo tempo. Tempo de pregar a palavra em todo o tempo, independente se tá fácil ou não tá fácil, se tem amor, se nos amam, se nos odeiam, é pregar a palavra, porque a palavra de Deus diz que no final todo joelho se dobrará e toda língua confessará o Senhor e Salvador, Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então existe um plano divino, existe um plano maior que todo sofrimento, que toda perseguição, que todo ódio. Existe um plano divino, né? E Deus planejou assim. Então, passe pela perseguição, passe pela aflição, passe pela tribulação, louvando, adorando, se conectando ainda mais com teu Deus, aumentando o tempo de oração, o tempo de entrega, e não desista, persevere, porque Jesus disse que nós passaríamos por estas coisas, e quem conhece a palavra de Deus sabe, então não perca a esperança. Continue olhando para o alto, porque Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa força, e Ele não irá te desamparar, Ele estará com você, tudo que você passar, mas persevere. Esta é a palavra-chave de hoje, perseverar. Precisamos perseverar, porque nós fomos chamados para isso, para pregar o evangelho, para anunciar o reino de Deus, para anunciar a salvação. Se você está vendo esta live, se você já está sofrendo talvez com esses sinais, não sofra. Jesus disse para que nós não ficássemos escandalizados, né? Com falsos profetas, com traições, com perseguições, porque nós sermos odiados, isso tudo é por causa do nome de Jesus, não é por nossa causa, né? É por causa do nome daquele que fez o sacrifício lá na cruz por nós. Então, que nós possamos permanecer firmes, permanecer perseverando, né? Que vai acontecer aí é um novo tempo, um tempo onde Jesus virá e nós veremos a glória de Deus se manifestar. Amém, amados? Amém. Então, fica com esta palavra que vem direto do coração de Deus, para nós continuarmos perseverando na fé, mesmo diante de tanto caos e dificuldade, né? Mas Deus dará a vitória a todos nós. Amém? Vamos Amém. Declarar o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador, ele te cobrirá com suas penas, e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000
à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente orarás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amém, amados? Então, compartilha essa live, compartilha, comenta, né? Envia para alguém que está aí passando por tribulação, para ele ter a esperança, colocar a esperança dele em Cristo, para ele perseverar e não desistir. Amém? Você que não aceitou Jesus, aceite Jesus, visite uma das nossas igrejas. Tem igreja por todo o Brasil, por todo o mundo, em todas as cidades. Tem uma igreja, aqui é a igreja de Jesus Cristo. Eu não defendo aqui nenhuma denominação. É a igreja de Jesus Cristo. E conheça Jesus, conheça a palavra. Venha fazer parte do reino de Deus. Amém? Vamos orar então? Amado Deus e poderoso Pai, estamos aqui, Senhor, orando, pedindo, clamando pela Tua proteção divina, clamando por livramento, clamando, Pai, para que este homem, esta mulher que está ouvindo esta mensagem, que está passando por tribulação, por dificuldade, por perseguição, talvez todos nós estejamos vendo já os sinais, Pai, mas que nós não venhamos a nos desesperar, a ficarmos escandalizados, a ficarmos, Senhor, perplexos, porque tudo está na Tua palavra. Jesus Cristo avisou, Jesus Cristo advertiu que haveria fome, que haveria morte, que haveria perseguição, que haveria guerras. Oh, meu Deus, tantos sinais terríveis, mas nós estamos firmes na nossa fé, não desistiremos, não retrocederemos, continuaremos firmes, orando, buscando a Deus em todo o tempo, porque isso é só o início das dores. O Senhor Jesus avisou que seríamos entregues, Pai, à perseguição, seríamos odiados, nação contra nação, reino contra reino, mas Jesus disse, isso é por minha causa, isso é por causa que o evangelho precisa ser propagado, e é por causa da tribulação que nós ouviremos ainda mais a palavra de Deus, anunciaremos ainda mais, seremos participantes desse processo, dessa virada, Pai, em nome de Jesus, porque nós cremos que no fim todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Oh, Deus de glória, Deus de poder, eu peço que o Senhor fortaleça os teus servos, os teus filhos, fortaleça eles na fé, para que continuem perseverando, para que não desista, porque a nossa fé será aprovada, mas nós seremos aprovados por Deus, passaremos por dificuldades, mas não estaremos sozinhos, estaremos recebendo a força, estaremos recebendo a ajuda que vem do alto, que vem de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo todo o mal, toda obra de maldade, tudo aquilo que não provém de Deus caia por terra agora, que os teus filhos e filhas sejam edificados, abençoados, consolados, exortados pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu peço, abençoa cada vida que aqui está, que eles sejam mais que vencedores em Cristo Jesus, que eles possam receber mais de Ti, Pai, da Tua palavra, que eles possam ser fortalecidos a continuar e não desistir de estar na Tua presença, na Tua casa, recebendo mais de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, bora lá, né? Mais um dia aí para vencer, né? A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas. Então, seja renovado por Deus hoje nesse dia e não retroceda, não desanime, continue. Jesus já nos deu a resposta hoje, né?
Talvez a gente esteja pensando, oh, que dias difíceis, ou que difícil louvar, que difícil cantar, que difícil pregar, que difícil entregar uma palavra para alguém. Mas Jesus disse, persevera até o fim, né? Persevera até o fim e seremos aí embaixadores de Cristo nesta terra. Amém? Que a nossa recompensa vai chegar. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês em Cristo e nós voltamos amanhã.